Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no céu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para apresentar o quarto e último episódio sobre essa minissérie relacionada a um mês da Bíblia. Sendo o último vídeo, o vídeo de hoje, sobre a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então, se vocês já gostaram do título do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de compartilhar o meu vídeo, de deixar o seu like e de comentar o que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Sem enrolação, vamos começar. A principal e primeira diferença entre a nossa Bíblia católica e a Bíblia protestante é a quantidade de livros do Antigo Testamento. A quantidade de livros do Novo Testamento é exatamente igual. Porém, na Bíblia católica existem 46 livros no Antigo Testamento. Já na Bíblia protestante existem apenas 39, faltando 7 livros. Sendo esses livros que faltam o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiásticos, Macabeus 1 e Macabeus 2. Além disso, dentro do Antigo Testamento da Bíblia protestante, faltam alguns trechos do livro de Daniel e do livro de Esther. Essa tiragem desses 7 livros da Bíblia foram feitas pelos protestantes no século XVI. Quando o protestantismo se iniciou, eles se desligaram do magistério da igreja, pois eles não acreditavam neles e não acreditavam que o magistério é formado por pessoas que são sucessoras dos apóstolos e que estão aqui na terra para perpetuarem o evangelho e para se certificarem de que o evangelho está sendo pregado da maneira certa. Essa é a fé que nós católicos temos, mas quando os protestantes criaram a própria igreja deles e se desligaram do magistério, eles estavam negando a fé dentro disso. Eles pregavam e acreditavam cegamente que a Igreja Católica tinha traído a Cristo, que a Igreja Católica tinha se corrompido, e por isso eles estavam voltando aos primórdios da Igreja, reconstruindo ela, por assim dizer. Para comporem a Bíblia protestante deles, eles então notaram que a Bíblia judaica tinha livros a menos do que a Bíblia católica. Dentro da Bíblia judaica não tem também esses 7 livros, o que os fez acreditar cegamente que a Igreja Católica tinha colocado do nada esses 7 livros, que esses 7 livros não tinham sido inspirados por Deus e por isso eles deveriam ser arrancados. Mas isso não foi um processo rápido e nem partiu de Lutero. O próprio Lutero, em suas publicações, utilizava-se de todos os outros livros da Bíblia em junção com esses 7, e nunca os renegou, pois ele entendia que existiam 2 listas contendo os livros do Antigo Testamento. Uma continha todos os outros livros, e nesta segunda continham esses 7. E existem muitas pessoas que duvidam por conta disso. Mas, gente, foram anos e anos de pesquisa para que eles pudessem encontrar verdadeiramente todos os livros que compunham a Bíblia. Não foi assim do nada, num belo de um dia, que eles encontraram todos e conseguiram fechar a Bíblia em algumas horas. Não foi assim. Foram anos de pesquisas históricas até eles conseguirem verdadeiramente entender que tinham achado todos os livros das Sagradas Escrituras. Por isso haviam 2 listas. E esses 7 livros estavam nessa segunda. Mas o próprio Lutero se utilizava dos trechos, dos capítulos, dos versículos dele para fazer as suas pregações, para fazer os seus escritos dentro da igreja protestante. Tanto que esta lista, que contém esses 7 livros, se chama Deuterocanônicos, que é a segunda lista de livros do Antigo Testamento. É só isso. E esses livros continuaram sendo utilizados por muitos e muitos anos ainda, até que no século XIX, as igrejas como um todo, as igrejas protestantes, resolveram se unir para realmente tirar eles e excluí-los. Só que aí dá pra gente perceber que algo que padecia na igreja protestante era essa unidade. Porque não era uma decisão que foi tomada de uma vez por todas as pessoas. Demoraram séculos. Do século XVI até o século XIX, teve um tempinho bom aí. E mesmo assim levou tanto tempo para que todos chegassem a essa conclusão de que esses livros supostamente não eram verdadeiramente inspirados por Deus. E algo que podemos notar também é que muito do que padece dentro da igreja protestante é que eles confiam muito mais no histórico. E é óbvio que a igreja católica também se apega muito a isso. Porque descobrir sobre a história e entender os primórdios da igreja, entender o que aconteceu conforme os séculos foram se passando, é essencial para a tradição. É um pilar essencial para a igreja. Porém, a igreja protestante se apegava muito nisso e deixava muito de lado a fé em Cristo. Essa fé que era propagada desde sempre pela igreja católica e que era levada às pessoas por intermédio da igreja católica. Então, um dos principais pontos que a gente pode destacar como diferença entre a igreja católica e a igreja protestante é que a igreja protestante foi fundada para ser a igreja de um livro, para ser a igreja da representação de um livro. Enquanto nós, como Igreja Católica, somos a representação e a extensão de Cristo, da pessoa de Cristo aqui na Terra. Este mesmo Cristo que nos deu a Bíblia como presente, para que pudéssemos nos conectar melhor a Ele. Mas não somos a representação de um livro, e sim de uma pessoa, que é o nosso Deus.
Algo também bem contraditório neste debate sobre os livros que compõem a Bíblia é que os protestantes aceitaram todos os outros 39 livros do Antigo Testamento e todos os livros do Novo Testamento, mas simplesmente negaram esses 7. Há algum fundamento nisso? Há alguma explicação lógica? Não há. E isso é algo que torna tudo ainda mais estranho e confuso. Até porque a Bíblia, ela só foi instituída e ela só é da maneira que nós conhecemos hoje. Nós só temos a Bíblia por conta da Igreja Católica, por conta dos historiadores, dos estudiosos, dos religiosos da Igreja Católica. Sem a Igreja Católica, os protestantes não teriam nem a Bíblia que eles têm hoje, que contém o Novo Testamento e os 39 livros do Antigo. Dentro desta contextualização da utilização desses 7 livros que os protestantes não têm na Bíblia deles, há um fato histórico que explica o motivo de nós termos esses 7 livros e explica que esses 7 livros não foram simplesmente inventados. Os apóstolos de Cristo foram chamados a pregar o evangelho para toda criatura. Isso não era só dentro de onde eles moravam, da região deles. Eles eram chamados por Deus para pregarem pelo mundo todo. Porém, não era o mundo todo que falava hebraico, que era a língua da Bíblia, era a língua que era escrita a Bíblia. Então, para conseguirem verdadeiramente pregar na língua das pessoas, eles precisavam de uma tradução em grego. Grego era como se fosse o inglês da época, era a língua universal, era a língua do comércio, era a língua que as pessoas mais falavam. E para que eles conseguissem verdadeiramente falar a língua dessas pessoas, eles precisavam de uma tradução da Bíblia que fosse em grego. Por isso, eles se utilizavam de uma tradução da Bíblia em grego chamada de Septuaginta, e nessa tradução continham-se os 7 livros da Bíblia, que não tem no Antigo Testamento da Bíblia protestante, mas tem no Antigo Testamento da Bíblia católica. Os próprios apóstolos se utilizavam desses livros que os evangélicos renegam para pregar a toda criatura. E esses livros só foram tirados da Bíblia pelos judeus, que não estavam satisfeitos com a maneira que os cristãos evangelizavam, e por isso eles meio que excomungaram os cristãos da sinagoga e verdadeiramente fecharam a lista de livros, retirando todos esses 7 que os cristãos utilizavam para pregar. Então, renegar esses 7 livros e aceitar todos os outros é como se você verdadeiramente não conseguisse se decidir. É como se você ficasse no meio de uma avenida não sabendo para onde é que você vai. Mas a principal diferença entre o catolicismo e o protestantismo no quesito da Bíblia é este. Os protestantes, eles são uma igreja que se denomina a Igreja da Bíblia, enquanto a Igreja Católica ela é a igreja da extensão de Cristo. Nós temos os sacramentos, nós temos a união de Cristo, nós temos o verdadeiro corpo e sangue dele, toda a Santa Missa. Não só isso, nós também temos as Sagradas Escrituras que confirmam tudo isso que nós fazemos. A Igreja Católica, ela não é a igreja de palavras, ela é a igreja de ações. Ela não é a igreja que segue exatamente algo histórico e que se baseia apenas no histórico. E sim, ela se baseia na fé, naquilo que nós sentimos e verdadeiramente presenciamos espiritualmente. Com este vídeo não quero dizer que você não possa ter amigos protestantes. Eu tenho vários, mas isso significa que nós devemos verdadeiramente conhecer a nossa fé, para que nós possamos verdadeiramente amá-la, conhecê-la, entendê-la e consigamos verdadeiramente pregá-la a toda criatura. Então espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero também que tenham gostado desses 4 vídeos relacionados à Bíblia. Gostaria de ter postado eles mais certinho ao longo de setembro, mas o importante é que eu consegui postar, tá bom? Deus os abençoe e não se esqueçam que a nossa fé é linda, ela é rica e ela merece muito ser amada. Então foi isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchauzinho.